Shalom Rabená. Salve amigo e amiga, eu sou o Zelota e hoje com mais um História com Zelota, falando agora sobre o quarto imperador romano, Cláudio, o homem infeliz. Grande imperador, mas de uma vida pessoal bastante conturbada. Mas antes de começar a falar sobre Cláudio, não esqueçam de dar um tapote nesse like, que vai me ajudar bastante colocando este vídeo em alta e dar a oportunidade de que outras pessoas também assistam. E também não deixem de indicar os amigos, compartilhando. Você que é novo, seja bem-vindo, se inscreva aí no canal. Me sigam também nas mídias sociais, nas redes sociais aí, no Instagram com @ozelota e lá no Facebook, onde também estou presente e postando os links. Bom, para darmos sequência aqui ao assunto de Cláudio, primeira coisa que eu vou falar antes de começar a explicar sobre Cláudio. Como vocês sabem, existiram diversos, dezenas de imperadores nesse decorrer aí de quase 300 anos de Império Romano. E claro que existem alguns que não tiveram tanta importância na história, não se destacaram tanto. Então depois de Nero, só vamos ter mais intensamente o nome de Constantino, por conta da implementação do cristianismo no Império Romano, e colocar realmente o cristianismo. Mas antes disso os cristãos eram perseguidos, e somente veremos isso de forma muito intensa durante o governo de Nero, que é posterior ao de Cláudio. Mas na sequência vamos dar uma sintetizada para não ficar uma eternidade aqui em Roma, né? Como eu faço vídeo uma vez por semana, então vou dar uma sintetizada maior, falar de 2 imperadores por vídeo, talvez 3, vai depender aí do conteúdo, mas sem deixar nada passar, porque a história tem muitos detalhes, né? E se você aprofundar demais, acaba se perdendo. Mas vamos lá falar de Cláudio. Foi o quarto imperador romano e o quarto aí da dinastia Júlio-Claudiana. O Cláudio governou Roma entre os anos de 41 e 54, sucedendo a Calígula, aquele mesmo louco, o primeiro louco ao qual me referi no vídeo passado, o Botinha, que morreu por uma conspiração da própria guarda pretoriana, escondida atrás da cortina. Achou que podia escapar, mas não escapou da própria espada romana. Bom, algumas características que foram consideradas aqui curiosas, de grande interesse a respeito de Cláudio. Bom, ele foi o primeiro imperador que nasceu fora da Península Itálica. Ele nasceu na atual Lyon, cidade de Lyon, na França. Fazia parte do Império Romano, mas não era na Península Itálica. Bom, ele tinha umas características físicas que colocavam o seu moral muito abaixo em relação aos seus antecessores. Ele era manco e também era gago. Isso era muito malquisto para um governante que tinha que se impor. Apesar de que o anterior, né, fez o que fez, né? Vamos falar um pouquinho dele ainda. Ele foi eleito cônsul pelo seu sobrinho Calígula. Ou seja, ele era tio de Calígula, porque Calígula matou todos os homens que poderiam sucedê-lo. Então Cláudio era tio de Calígula e era o único homem adulto para governar, né? Assumir o trono no lugar do seu sobrinho, que foi devidamente assassinado pela guarda pretoriana. E como ele tinha essas características de não ser uma ameaça, isso explica o fato dele também não ter ido para a lista de Calígula, né? De detonar todas as possíveis pretendentes ao trono dele. E acabou só 4 anos de governo, né? Fez tudo o que fez em 4 anos só. Bom, o que mais? Ele
Ele tinha uma aparência, assim, pelas suas limitações, de ser facilmente controlado, ou talvez até manipulado. Era uma visão que a guarda pretoriana tinha, já que o terrível Calígula mandou matar muita gente. Então eles achavam que era um cara que não causaria problemas, por isso que eles aceitaram tranquilamente que Cláudio fosse eleito o novo imperador. E também ele foi um brilhante estudante, principalmente na área de direito. Para quem é formado em direito, eu vou falar de algumas coisas aqui. Eu sei que tem muita gente aqui no canal que assiste, formados em várias áreas, e tem também gente que é formada em direito e com certeza estudou sobre direito romano. Vamos ver se vocês estejam aí curiosos a respeito de algum dos imperadores que tenham tido inclinação aí mais para a área jurídica. E no caso, Cláudio foi um desses que teve esse grande interesse com relação ao estudo de direito. Também foi um grande estrategista militar. Então quem pensava que ele teria sido um imperador tampão, um imperador de transição, acabou quebrando a cara, vendo que ele realmente fez uma gestão muito positiva. Tanto que ele se tornou um cara muito querido pelo povo. O povo adorava aí o Cláudio. Bom, então tem umas coisas que eu deixei de mencionar a respeito de Tibério e Calígula, que já falei muito aqui no vídeo passado, das loucuras, as insanidades de Calígula. Mas tem uma característica também que era muito comum entre os dois, que era se divertir de maneira sádica, torturando as pessoas, os seus escravos. Como eu já comentei anteriormente, os romanos viam os escravos como um objeto com braços e pernas e que pertenciam a eles e que eles poderiam fazer o que quisessem, torturar, matar. Estou a fim de me divertir hoje, vou torturar um escravo. Então essa era uma coisa que Tibério também fazia bastante. Tem uma história que Tibério mandou fazer um jantar e convidou os seus próprios escravos para o jantar, comer, beber muito vinho, e ao final desse jantar ele torturou sadicamente e terrivelmente os seus escravos. Eu não vou nem comentar aqui que tipo de tortura é essa. Existem canais aí no YouTube que mostram mais isso aí. Eu não quero entrar nesses detalhes porque são muito pesados e não é minha proposta aqui falar nisso não, esses tipos de torturas. Mas são coisas terríveis que existiam na Roma antiga. Bom, uma outra característica do nosso atual imperador Cláudio foi expandir as fronteiras romanas. Então ele aumentou ainda mais o Império Romano e ele concluiu a conquista da Britânia, que havia se iniciado durante o Império de Calígula, durante o seu início mesmo de império, que depois ele fez só farra, folia e loucura, e ele concluiu essa conquista da Britânia, né, que é a atual Inglaterra, parte da Inglaterra. A Inglaterra era dividida em vários reinos, né, isso pós Império Romano, mas basicamente nós tínhamos a Britânia e a Saxônia, que eram duas grandes regiões ali que vão formar o Reino Unido. Bem lá na frente eu posso explicar melhor a respeito desses reinos, chegar algum momento falar sobre aí os vikings, entre outras coisas que estaremos aí na Idade Média, esse povo bárbaro segundo Romano, né? Todo aquele que não era de cultura greco-romana era um bárbaro. Bom, então ele começou a ser, com relação a conquistas, a ser um grande expansionista. Nós temos as regiões da Trácia, a terra do poderoso Espartacus, o homem que desafiou Roma. E a Trácia seria hoje a Grécia, a Turquia e a Bulgária, dividida entre esses três países. Depois tivemos a Nórica, que foi finalmente anexada, que também desde a época lá de Tibério começou ainda o processo de anexação da Nórica, que eu também já citei lá na aula anterior. A Panfilha, que fica na Turquia, a Lícia,
também na Turquia, e a Judéia, que também foi finalmente anexada na época ali dos governadores, né? Falei lá do maldito Pilatos, aquele maldito romano, assim como todos os outros que eu estou citando aqui em todas essas aulas. Bom, então, como eu havia falado a respeito de Tibério, ele vai participar muito ativamente em reuniões do Senado, e ele tinha muito interesse pelo direito, ele estudou e gostava muito. Ele acabou presidindo muitos juízos públicos. Ele chegou a promulgar 20 éditos por dia. Para quem não sabe o que é um édito, para quem é formado em direito, sabe o que é, né? Você estudou aí direito romano, sabe o que é, né? Um édito significa lei. São várias leis que ele fez. Então eram 20 leis que ele aprovava por dia. O cara era uma máquina de fazer leis. Então aconteceu aí uma situação com relação a aparência dele, o jeito dele de ser um cara visto como vulnerável. O Senado constantemente tentava ordenar a morte dele, fazer um jeito de se livrar dele. Esse vai ser fácil. Então, quando ele descobriu esses atos de sedição, né, que seria atos de traição, ele mandou executar aí todos esses senadores traidores. Todo mundo queria tomar o trono. Até esse momento nós tínhamos ainda um império que era de herdeiros, né? Você teriam herdeiros escolhidos pelos imperadores. Mas futuramente a coisa não vai mais ser assim. Vai ser bastante mais descentralizada com relação a isso. Vão ter até imperador que é escolhido pela guarda pretoriana, enaltecido pelos militares, e se os militares escolhem, não tem como você votar contra. Com relação às obras que ele construiu, ele fez muitas obras públicas importantes, somente com relação a aquedutos. Ele construiu 2 aquedutos muito importantes no Império Romano, que vai fazer com que a água chegue em regiões mais secas. Construção de canais para escoamento dos grãos, coisa que dizem que Calígula fez, mas existem essas controvérsias. E construiu o Porto de Ostia, que se tornou um porto importantíssimo para Roma. E esse porto existe até hoje, hein? Ele não está a mesma coisa do que era, né? Na época de... Você está falando de mais de 2000 anos atrás, um pouquinho menos de 2000 anos atrás. Mas ainda existe esse porto. Então foram obras bem importantes, totalmente diferentes do seu antecessor, que pensava em coisas faraônicas, belíssimas para serem admiradas, mas nada que fosse funcional, que fossem coisas importantes para o povo. Bom, a vida dele pessoal, amorosa, é muito conturbada, né? Pelo que eu contei é que ele casou por volta de uns 4 vezes, uns 4 esposas que ele teve. Calígula teve 4, mas ele sabe como era. Mas outra coisa que fala a respeito de Cláudio é que ele era o único que não tinha essas inclinações para uma vida desregada, uma vida sexual muito louca, de fazer de tudo com todo mundo. Ele era o único que realmente ele era na linha de ser casado com uma mulher e ter uma fidelidade, de ter uma questão de se dedicar àquela esposa. Isso é colocado por alguns historiadores. Então ele casava, tinha uma decepção amorosa, separava e tal, teve esposa que depois veio a falecer. Então ele teve um filho também que faleceu, chamado Cláudio Druso, faleceu jovem por asfixia. Também não conta se ele morte matada ou morte morrida, mas dizem que ele morreu. E teve um filho também chamado Britânico. Então ele casou-se, como eu falei, 4 vezes. E aí um desses casamentos dele foi com
Valéria Messalina, que era uma jovem de 15 anos, que ela, segundo a história, né, conta que ela teve muitos relacionamentos extraconjugais e teve muitos filhos fora do casamento com Cláudio. Então tem essa vasta história da vida de Messalina, que a mais importante ou a mais famosa é de que em uma noite ela disputou com uma prostituta com quantos amantes se deitaria naquela noite. Quem deitaria com mais homens em uma noite? Ela, a esposa do imperador, com uma prostituta. E ela venceu, segundo o diz a história. E aí esse sobrenome dela, Messalina, acabou virando termo pejorativo para prostituta, né? Chamar uma mulher de Messalina é chamar de prostituta, em virtude da coisa que falou. E nisso o Cláudio estava lá no porto de Ostia, não estava sabendo disso. Dizem que muitas vezes ele fazia vista grossa, sabia que estava acontecendo, estava sendo traído, mas aceitava porque ele ficava muito louco de amor por essas esposas, mas chegava até um ponto que ele se decepcionava e se separava. Chegou o ponto de que quando ele acabou se separando de Messalina, porque ela casou com outro homem, né? Um homem chamado Cílio, quando ainda era casada com Cláudio. Tem versões que dizem que ela já tinha se separado de Cláudio, mas a maioria acredita que ela ainda era casada com Cláudio e casou com Cílio e tiveram filhos, mas que durante esse casamento dela com Cílio, ela ainda era casada com Cláudio. Dizem que ela buscou uma proteção com Cílio, porque Cláudio, como ele tinha essa aparência de que era extremamente vulnerável, poderia morrer a qualquer momento, seria facilmente manipulado, poderiam tirá-lo do cargo. Então ela procurou um cara que era um homem de muitas posses, um patrício, que tinha uma certa ligação com o exército, de que a protegeria. Só que aí resultou que Cláudio separou-se dela e ela acabou não vivendo muitos anos aí com o Cílio. Ambos acabaram sendo assassinados, não só os dois, como também os filhos deles. Enfim, esse povo acha que vai se dar bem e se der muito mal. Bom, e aí Cláudio casou-se pela última vez, com a sua pior esposa que existiu, né? Casou-se com Agripina Menor, que era filha de Agripina Maior, parente também de Cláudio. Então, Agripina Menor, ela era uma das poucas mulheres que ainda descendiam de Otávio Augusto, da família de Otávio Augusto. Então ele casou-se com ela, só que ela já tinha um filho, né, com 15 anos. Claro, isso hoje em dia é comum, naquela época era mais comum ainda. Então ela casou com ele já tendo um filho que se chamava Lúcio Domício Enobarbo, que mais tarde vai ser conhecido como Nero, esse mesmo. E aí Cláudio ele vai adotar esse rapaz, o Lúcio, e vai nomeá-lo como co-sucessor junto com o filho dele, Britânico. Só que Britânico ainda era menor de idade e não poderia assumir nenhum cargo político. Aí, segundo a história, diz que Cláudio morreu com 64 anos de idade, no ano de 54. Existem as teorias que falam que ele se arrependeu amargamente de ter casado com Agripina. E todas as esposas, todas aquelas que o traíram, teve que ter esposas boas, porque ele chegou até a ter uma filha, mas, enfim, como ele não tinha um filho adulto, ele acabou adotando aí o Nero. Mas aí ele se arrependeu porque ela só tinha interesses de ascensão social, é o que chamam hoje de alpinista social, né? E aí ela acabou, dizem as más línguas, envenenando o Cláudio para que seu filho, como era o próximo da linha sucessorial,
já que o filho legítimo de Cláudio Germânico era menor de idade, se tornasse imperador. Então essa história é contada aí de forma mais veemente aí com relação à história do Nero. E com relação a Nero, esse sim é um dos imperadores mais loucos. Eu gostaria até de fazer uma enquete aqui no canal. Quem era o pior, Nero ou Calígula? Um encontro aí de titãs romanos, né? Titãs são da mitologia grega, mas eles são romanos, malditos romanos. Qual romano é mais maldito, Nero ou Calígula? Vamos escolher aí depois que eu falar aí na próxima semana a respeito de Nero. Bom, vou encerrar por aqui esse assunto de Cláudio. Na semana que vem eu volto falando de Nero e espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e continuem me acompanhando lá no Instagram, @zelota, onde estarei anunciando quando vou postar as aulas. Por enquanto estou postando agora na sexta, às 15 horas, um horário novo, alternativo. Então vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota e até o próximo vídeo. Falou, pessoal!